Queridos irmãos, essa semana passada, hoje inicia-se uma nova semana, mas essa semana que passou eu tive uma experiência. Nós estivemos em Pará de Minas para assinarmos alguns documentos por ocasião da venda da nossa casa, assinar escritura, documentos de venda. E ali, naquela corretora, nós estivemos com a compradora da casa, mais algumas pessoas, o corretor de imóveis, presentes numa sala, quando a compradora da nossa casa começou a fazer perguntas, sabendo ela que eu sou pastor, ela começou a fazer algumas perguntas acerca do Evangelho. E nós vimos ali uma oportunidade de pregarmos a palavra de Deus para aquela senhora, uma senhora muito religiosa, extremamente religiosa, mas que, por curiosidade, começou a nos fazer algumas perguntas acerca de alguns pontos relacionados a essas discordâncias que temos nós, cristãos evangélicos, em relação aos católicos, principalmente no que tange a questão de Maria. Ela começou a nos fazer algumas perguntas e ali nós tivemos a oportunidade de apresentar para ela algumas ponderações sobre o que é ensinado acerca de Maria e o que a palavra de Deus ensina acerca da mãe de Jesus. Mas, irmãos, nós saímos desse assunto e entramos diretamente no assunto do Evangelho. E eu tive a oportunidade de dizer a ela que nós precisamos realmente crer em Jesus, porque foi Jesus quem morreu por nós na cruz, foi Ele que ofereceu todo o sacrifício aceitável a Deus no nosso lugar. E naquele momento de evangelização, foi impossível não falar da cruz de Cristo. Não há como evangelizarmos se não falarmos da cruz e do sacrifício de Jesus por nós, oferecido na cruz. Irmãos, alguns dizem que a crucificação foi um método inventado pelos assírios, por conta da crueldade com que os assírios sempre tratavam os prisioneiros, aqueles que eram vencidos nas guerras. Muitos dizem que os assírios inventaram esse método cruel de condenação que é a cruz. Outros dizem que, na verdade, quem inventou o método de crucificação foram os persas. Os gregos também implementaram, mas os romanos foram aqueles que aperfeiçoaram a crucificação, dando a ela todos os requintes de crueldade possíveis. Ok? E havia nos tempos de Jesus vários tipos de cruzes. Vários tipos de cruzes onde os prisioneiros, os escravos, os condenados à morte eram pregados. Eu trouxe aqui para vocês alguns desses modelos que eram muito utilizados naqueles tempos, para que nós possamos entender como o Império Romano pôde, com toda a criatividade, aumentar ainda mais o suplício daqueles que eram condenados à cruz, porque a cruz não era tratada como o pior tipo de morte possível naqueles tempos, à toa. As pessoas que eram pregadas na cruz demoravam dias para morrer. Muitas delas agonizavam por dias, sofrendo dores atrozes. As pessoas, Roma tinha essa prática de crucificar os condenados na beira das estradas, para que aqueles que passassem pudessem ficar sabendo como Roma tratava os rebeldes e aqueles que se levantavam contra o império. Então, ao passarem por aquelas ruas repletas de cruzes, as pessoas ouviam gritos de pavor e pedidos de clemência, para que aquelas pessoas pudessem aliviar o sofrimento
daqueles que estavam pregados na cruz. É claro que ouviam impropérios, ouviam palavrões, ouviam praguejos, mas também ouviam pedidos para que aqueles que passassem aliviassem os seus sofrimentos, mas isso era proibido. Não se podia fazer isso. Então, as pessoas que eram pregadas na cruz sofriam por horas, por dias. E esse sofrimento era terrível, a ponto da palavra cruz ser proibida nas conversações diárias. Não se podia falar da cruz. Não se podia tocar nesse assunto. Por isso, e eu já falei isso em outra oportunidade, a cruz era escândalo para os judeus, era uma loucura para os gregos. Porque ser condenado à cruz, isso significava que aquela pessoa era tratada como a pior de todas. A cruz era reservada para os piores elementos. E havia naqueles tempos vários tipos de cruzes que eram usadas nesses momentos. Eu queria mostrar para vocês algumas dessas cruzes. É claro que eu não falarei de todas, mas pelo menos de algumas, para que os irmãos possam entender como Roma tornava esse método ainda pior. Por exemplo, nós vamos ter esse modelo, que na verdade não poderia ser chamado de cruz, mas era tratado assim, que era a crux simplex ou stips, que consistia no poste transversal. As pessoas eram pregadas e amarradas nesse tipo de cruz, não é? Chamada assim, cruz simplex ou stips. É interessante que as testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi pregado nesse tipo de cruz, que na verdade era uma estaca, onde ele foi, na verdade, estacado, não crucificado. Então havia esse modelo. Também havia árvores, onde as pessoas muitas vezes também eram amarradas e pregadas. Havia a cruz comissa, que consistia, na verdade é o nosso T maiúsculo, o patíbulum, que era a parte transversal, ficava logo em cima, que era a parte horizontal, ficava logo em cima do poste transversal, e essa cruz também é chamada também de cruz de Santo Antônio, pelos católicos. Mas havia também a cruz imissa, onde o patíbulum ele ficava um pouco abaixo, não é? Seria o nosso T minúsculo. E muitos historiadores dizem que foi nesse tipo de cruz que o nosso Salvador foi pregado, por conta, irmãos, daquilo que nos diz a palavra de Deus, no versículo 37 de Mateus capítulo 27. O versículo 37 nos diz assim: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, essa tabuinha que foi colocada por cima da cabeça de Jesus, não seria possível se ele tivesse sido, na verdade, colocado na cruz simplex ou na cruz comissa, que é aquela que tem o patíbulo mais na parte superior. Havia também um outro tipo de cruz, que era chamada cruz decussata, que era em forma de X, o que também não proporcionaria a possibilidade de se colocar essa plaqueta por cima de sua cabeça, não é? Essa cruz também é chamada de cruz de Santo André, porque dizem o apóstolo André, por não querer ser crucificado como seu mestre, pediu para ser crucificado de forma diferente e colocaram-no numa cruz em forma de X. É óbvio, havia outros modelos de cruzes naqueles tempos, mas eu trouxe esses modelos para os irmãos, para que os irmãos possam compreender os requintes de crueldade que a crucificação, ela oferecia. Jesus estava exausto, irmãos, porque o método de crucificação, a barbárie, toda a dor, todo o sofrimento, ele não acontecia somente na cruz, mas também o que antecedia a cruz. Jesus foi submetido a uma tortura terrível pelos soldados romanos. E cá entre nós, irmãos, eu quero dizer para vocês, a lei judaica permitia, por exemplo, 40 açoites, não é?
40 açoites menos um, era o que a lei judaica permitia. Mas eu pergunto para vocês nessa manhã, vocês acham realmente que quando um judeu era entregue para um romano para ser flagelado, os romanos obedeciam essa lei? Absolutamente que não. Então Jesus foi submetido a vários açoites. Nós estamos falando de um açoite específico chamado flagrum, que era tiras de couro com pedaços de ossos ou barras ou pedaços de metal nas pontas. Aquilo dilacerava a carne, aquilo muitas vezes infligia um sofrimento indescritível, e não eram raras as vezes quando os condenados à cruz já morriam durante o flagelo. Para vocês terem uma ideia, eles nem chegavam a ser crucificados, eles morriam durante todo o flagelo. Tamanha a severidade do mesmo. Mas Jesus aguentou aquilo com imponência, com a força de um rei, mas ele estava exausto. E os condenados à cruz, eles eram obrigados a levarem a sua cruz, mas Jesus não conseguiu. É aí que entra Simão Cirineu, versículo 32, a palavra de Deus vai nos dizer: e quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Esse Simão era pai de Alexandre e de Rufo, não é? E Paulo vai falar desse Rufo lá em Romanos capítulo 16, versículo 13. Então é interessante que provavelmente Simão, ao ajudar Jesus nesse trajeto até o Calvário, ele pode ter se convertido e se tornou alguém proeminente na igreja. Quando Jesus foi pregado na cruz, irmãos, a palavra de Deus nos diz então que eles deram a Jesus a beber vinagre misturado com fel. E é interessante que na cruz, contrapondo muitos liberais, muitas profecias começaram a ser cumpridas. Veja comigo, por exemplo, o versículo 34 de Mateus 27, que nos diz assim: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. A palavra de Deus nos diz então no Salmo 69, 21, justamente isso: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Observe só que muitos, eles tentando desconstruir a narrativa bíblica e de alguma maneira tirar de Jesus esse status de sacrifício a ser oferecido por nós, eles dizem que talvez muitas dessas profecias que foram sendo cumpridas foram provocadas ou foram causadas de alguma maneira para que Jesus fosse tratado como aquele que havia de vir, tantas vezes profetizado no Antigo Testamento. Mas não havia como ter controle de muitas dessas profecias. E essas que nós estamos vendo, não estava sob controle naquele momento de ninguém, para que isso pudesse ser de alguma forma tratado como algo que alguém poderia ter provocado para poder mostrar que as profecias estavam se cumprindo. Não. As vestes de Jesus, por exemplo, elas foram retiradas pelos soldados e sortes foram lançadas sobre elas. E a palavra de Deus então vai nos dizer no Salmos 22, 18, veja só: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Então, irmãos, observe que a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, ela atendeu todas as prescrições do Antigo Testamento. Aí, no versículo 37, eles colocam sobre a cabeça de Jesus a plaquinha contendo a sua acusação. Novamente eu leio para os irmãos: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Isso era uma afronta, isso era uma zombaria, as pessoas riam, as pessoas zombavam de Jesus por conta disso, porque como pode o rei dos judeus ser pregado numa cruz? Roma fazia isso propositalmente para humilhar todos aqueles que se levantavam contra o império. A palavra de Deus também nos diz que Jesus
ele foi crucificado em meio a 2 salteadores. Veja só comigo, versículos 38 a 44. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Veja versículo 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Mas é interessante que Lucas, o evangelista Lucas, nos dará um relato diferente. Lucas capítulo 23, de 39 a 46, Lucas nos dirá assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu que nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Será que existe alguma contradição aqui? Obviamente que não. Mateus provavelmente está narrando o início da crucificação. E Mateus está se concentrando em Jesus. Mateus não se atém a esses detalhes, mas Lucas sim. Lucas vai observar, Lucas, no seu relato, na sua narrativa, Lucas não era apóstolo, mas ele recebeu esse evangelho, provavelmente de Paulo. Lucas, ele vai mostrar que sim, durante a crucificação, um dos malfeitores se converteu por ver a forma como Jesus enfrentou a crucificação. Porque era comum ouvir dos crucificados, como eu disse, palavras de baixo calão, xingamentos, impropérios, gritos, urros de terror, de pavor, de dor. Isso era o comum no dia a dia daquelas pessoas. Elas sabiam que isso era algo que aconteceria todas as vezes que alguém fosse crucificado. Mas pelo contrário, quando aquele malfeitor viu Jesus perdoar os pecados, pedir a Deus que perdoasse os seus malfeitores, entregar a mãe aos cuidados de João, orar por aqueles que o haviam colocado naquela situação, obviamente que aquele malfeitor se rendeu a Jesus e ele foi salvo por Jesus ali, naquele momento. Irmãos, nós precisamos entender a narrativa da crucificação e nos concentrar nela para que possamos compreender toda a gravidade daquilo que fora provocado pelos nossos pecados. E aí acontece algo que precisamos nos ater. Versículo 45 nos diz o seguinte: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele disse uma coisa muito interessante acerca disso que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Wiersbe disse o seguinte: não foi uma tempestade de areia, nem um eclipse, como sugerem alguns estudiosos liberais. Antes, foi uma escuridão vinda do céu que durou 3 horas, como se toda a criação se condoesse com o Criador. Antes da primeira Páscoa no Egito, houve 3 dias de trevas, Êxodo 10, 21 a 23. E antes de o Cordeiro de Deus morrer pelos pecados do mundo, houve 3 horas de escuridão. Aqui eu quero que nós prestemos atenção no seguinte: passadas essas horas, as trevas se dissiparam, veja só, e Jesus clamou:
Depois que a escuridão se dissipou, Deus meu, por que me desamparaste? Uma citação do Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Irmãos amados, igreja do Senhor reunida, foi durante esse período de trevas, de profundas trevas, que o meu e o seu pecado estavam sendo lançados sobre Jesus. Ali na cruz, Jesus estava se tornando pecado por nós, como o apóstolo Paulo vai nos dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, todos os nossos pecados, que Isaías vai dizer que nos separam de Deus, que mantém o rosto do Senhor virado contra nós, estavam sendo lançados sobre o Filho de Deus. Todos os nossos pecados. E então, Jesus ali, naquele momento final, e aí nós entramos em João capítulo 19, versículo 30, não é? Veja só, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O fato de ter clamado em alta voz indica que estava no completo controle de suas faculdades. Depois, entregou voluntariamente seu espírito e morreu. Apesar de ter sido crucificado em fraqueza, exerceu poder extraordinário quando morreu. E alguns milagres vão acontecer. Alguns milagres vão acontecer. Nós podemos ler os versículos, a partir do versículo 51. Veja só. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. O véu do templo era aquele tecido que separava o lugar santo do lugar santíssimo no templo, onde só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano. Isso mostra agora que a partir daquele momento, quando Jesus rendeu o Espírito, não havia mais impedimentos para que o homem pudesse entrar na presença de Deus. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, veja só outro milagre, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Jesus estava morto. Rapidamente, o que trouxe surpresa para Pilatos, porque como eu disse para vocês, os crucificados demoravam dias para morrer. E é por conta disso que todo aquele que era crucificado numa sexta-feira, para que o corpo não ficasse dependurado na cruz no sábado, Roma respeitava isso, essa morte era acelerada, para que então a lei pudesse ser cumprida, não é? E isso também foi cumprimento de profecia, porque como é que eles faziam isso? Como é que eles aceleravam essa morte? Quebrando os joelhos dos condenados. Porque a posição da cruz, e é por isso que as pessoas demoravam a morrer, dava ao crucificado a possibilidade de flexionar os joelhos e respirar. A posição na cruz era incômoda, e a forma como eles ficavam na cruz comprimia os pulmões, eles sentiam falta de ar. Então eles flexionavam os joelhos e respiravam. Então, para que eles não pudessem fazer isso e pudessem morrer de asfixia, os joelhos eram quebrados.
eles fizeram isso com os dois malfeitores. Mas quando foram fazer isso com Jesus, constataram que Jesus já estava morto, cumprindo também a profecia de Salmos 34, versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É interessante que quando da instituição da Páscoa, isso era uma lei. Deus ordenou isso. Se vocês lerem comigo o Êxodo 12, 46, lá está escrito assim: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Então o cordeiro pascal não podia ter os seus ossos quebrados, apontando para o Cordeiro de Deus que morreria por nós, e também não teria nenhum de seus ossos quebrados, porque ninguém poderia acelerar a morte do Filho de Deus. Essa morte aconteceu dentro do script de Deus, dentro do tempo de Deus, porque Jesus não era apenas um condenado à cruz, ele não era mais um crucificado, ele era o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. Então é por isso que em Marcos capítulo 15, versículos 44 e 45, Pilatos, ele vai ficar surpreso. Veja só, e Pilatos se maravilhou, porque foram pedir o corpo de Jesus para Pilatos. E a palavra de Deus diz: Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Esse José era José de Arimateia, um membro do Sinédrio, que provavelmente crera em Jesus. Ele então coloca Jesus em seu sepulcro, escavado na rocha, que ainda não havia sido usado. Acontece que os fariseus sabiam que Jesus havia prometido ressuscitar. Então, pedem a Pilatos que enviassem alguns soldados para guardar o sepulcro. É o que está nos versículos 62 a 66 de Mateus 27. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. É muito importante esse relato para também desconstruir algumas possíveis explicações que os liberais dão para a ressurreição de Jesus. Mas eu queria, irmãos, nesse momento, pensar com vocês sobre uma grande questão com a qual nós precisamos verdadeiramente nos preocupar. Porque nós sabemos, irmãos amados, que Satanás trabalha para retirar do nosso coração a nossa fé em Jesus. Satanás trabalha para que nós cristãos nos tornemos meros participantes de igreja, meros conhecedores de versículos bíblicos, meros entregadores de ofertas. É isso que Satanás quer. E se assim o formos, isso não incomoda. Satanás não está incomodado com o fato de você estar na igreja domingo de manhã, domingo à noite, ou na quinta-feira, ou em encontros da igreja. Ele não está incomodado com isso. Ele não está incomodado com o fato de você conhecer um sem número de versículos da palavra de Deus. Ele também não se importa com isso, até porque ele também conhece a palavra de Deus. Satanás não está se importando se você é líder de algum ministério na igreja, ou se você faz parte de algum ministério na igreja. Satanás, ele não se preocupa com isso. Satanás trabalha para fazer uma coisa: retirar de nós, enfraquecer, tornar a nossa fé inoperante. E como é que ele faz isso? Nos levando a olhar para a crucificação de Jesus, a olhar para a cruz de Jesus
com olhares puramente naturais. Olharmos para isso como um evento dentro do cristianismo. A base da nossa fé perpassa pela cruz de Cristo. Nós cremos no Cristo que morreu na cruz e cremos no Cristo que venceu a cruz. Essa é a base da nossa fé. Eu não sou um cristão porque eu participo de uma igreja. Eu não sou um cristão porque o meu nome está no hall de membros de uma igreja. Eu não sou um cristão porque eu pego a minha Bíblia e eu a leio todos os dias e eu pertenço à igreja A, B ou C. Não. Eu sou um cristão de fato porque eu creio naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E se vocês observarem, hoje nós estamos vivendo num tempo de muita pregação. Pregação motivacional, pregação que faz as pessoas se sentirem muito maiores do que na verdade elas são, pregação que arranca lágrimas nos olhos, pregação que faz as pessoas chorarem rios durante toda a celebração, pregação que faz com que a pessoa se sinta no direito de exigir de Deus alguma coisa. Esse é o tipo de pregação que tem acontecido hoje no Brasil e no mundo. Mas é uma pregação que não cura, é uma pregação que não transforma, é uma pregação que não muda a vida, é uma pregação que mantém a pessoa estacionada na sua caminhada cristã. Se nós realmente somos cristãos legítimos, se nascemos de novo, a crucificação, o sacrifício de Jesus estará sempre presente na nossa lembrança. Sempre estaremos realmente entendendo que tudo o que está acontecendo, tudo que acontece comigo, o crescimento espiritual, o meu relacionamento com Deus, tudo isso é por conta daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso eu tenho apenas uma aplicação para esse texto nessa manhã. E eu quero que nós nos atentemos para isso. Foi por causa da morte de Jesus, prestemos atenção nisso, irmãos. Foi por causa da morte de Jesus que a ira de Deus se desviou de nós. Hoje eu e você não estamos mais debaixo de condenação. A ira de Deus não virá sobre nós, irmãos. A ira de Deus virá sobre o mundo, mas não virá sobre aqueles que creem em Jesus. Nós fomos salvos da ira de Deus, ela virá, mas não sobre nós. Foi por causa da morte de Jesus que todos os nossos pecados foram apagados. E a justiça de Cristo paira sobre nós. Quando Deus olha para nós, Ele não vê pecadores condenados, Ele vê pecadores justificados. E isso não se dá por conta dos atos de bondade que eu e você praticamos. Isso se dá por conta de Jesus Cristo, que foi pregado na cruz. Foi por causa da morte de Jesus que eu e você fomos perdoados, lavados, justificados e tornados filhos de Deus. É por causa da sua morte que temos vida. Por causa da sua morte revivemos. Por causa da sua morte ressuscitamos. Por causa da sua morte o inferno não nos tem. Por isso eu digo com o meu coração cheio de alegria: glórias ao Senhor, bendito seja o Cordeiro de Deus. E é isso que Satanás quer retirar do nosso coração. Satanás quer que nós nos tornemos cristãos comuns, que não sejam movidos no seu dia a dia pela certeza de salvação proporcionada a nós pelo sacrifício de Jesus. Satanás quer que nós vivamos no automático, a nossa leitura bíblica automatizada, a nossa ida na igreja automatizada, a nossa vida de oração automatizada. Satanás quer que nós vivamos no automático, irmãos, e nós não podemos deixar que isso verdadeiramente aconteça, porque o que deve nos mover é a certeza de que somos salvos
por causa do sacrifício de Jesus. A gratidão a Jesus precisa estar presente no nosso coração, dia após dia, em todos os momentos. É por isso que há uma frase de R.C. Sproul, que eu concordo. R.C. Sproul disse o seguinte: a cruz é o lugar onde o amor e a justiça de Deus se encontraram. Por isso, irmãos, eu quero convidar você a cantar comigo mais uma vez. Eu quero que a igreja cante comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Se você crê, cante. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos cantar? Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Amém, Senhor. Mas eu amo Jesus. Tá lindo? Que maravilha. Bem forte. Glória a Deus. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu quero ouvir as irmãs lá. Amém. Agora eu quero ouvir os homens. E essa cruz amém, todos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, na vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar sua glória para sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Amamos, Senhor. Suas bênçãos eu vou proclamar.
trocar. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Não há como você ser um cristão autêntico, genuíno, se você não olhar para a cruz, e se você não ter dentro do seu coração gratidão a Deus por ter colocado lá aquele que não merecia, ao invés de colocar você. Esse deve ser o sentimento que permeia a fé do cristão. Não permita que Satanás faça você trocar isso por mensagens motivacionais, mensagens que vão encher o seu ego, mas não produzirão frutos em você. Que Deus permita que nossa igreja continue sendo uma igreja que preza pela mensagem da cruz, e que verdadeiramente, em nome de Jesus Cristo, eu e você possamos ter orgulho, num bom sentido, da cruz e daquele que foi pregado nela para nos salvar. Quando Jesus Cristo disse: está consumado, naquela cruz, realmente o caminho para Deus estava aberto. E eu não sei nesta manhã se há alguém aqui que ainda não teve essa experiência. Não sei se há alguém aqui nesta manhã que ainda não entendeu, não compreendeu o que é crer em Jesus. Se você se sente apenas um religioso, se você está cheio de práticas religiosas, se você é aquele que acha que pelo fato de participar de uma igreja, pelo fato de usar uma camisa com uma estampa evangélica, pelo fato de ter colocado um adesivo no seu carro, faz de você um cristão, eu quero dizer para você, você pode estar sendo enganado pelo diabo, porque não existe verdadeiro cristianismo, não existe fé autêntica, sem compreendermos a dimensão, a profundidade do sacrifício de Cristo por nós. Tudo passa por Ele. Eu não sei se você participa de alguma confissão religiosa e está aqui nesta manhã e você percebe que existe algo errado. Você está agora pelo Espírito Santo entendendo que, pastor, eu aprendi errado. Me ensinaram algumas coisas. Me ensinaram que eu preciso ir à igreja para melhorar de vida. Me ensinaram que eu tenho que ir à igreja porque lá as coisas vão dar certo para mim. Pastor, me ensinaram que se eu participar da igreja, o meu casamento vai ser salvo. Ou se eu participar da igreja, em breve eu vou encontrar um emprego e vou voltar a trabalhar. Você não pode estar aqui por causa disso. Você precisa estar aqui entendendo e compreendendo que sem Jesus Cristo, sem o sacrifício de Cristo, você está perdido. Perdido. E se você quer, a partir de agora, se desvencilhar desses conceitos equivocados que te ensinaram, e quer realmente caminhar com Jesus e compreender que o que Jesus fez na cruz foi por você, eu quero que você ore comigo nesse instante. Eu não vou pedir você para levantar a mão e nem vou pedir você para vir aqui à frente. Eu só quero que você ore comigo. E se você, meu irmão, tem vivido a sua vida e esse sentimento tem se dissipado do seu coração, se você sente que você está se tornando mecânico, frio, se você percebe que não tem havido em você vontade de orar, vontade de ler a palavra de Deus, você não tem vontade de vir à igreja, você está frio, desanimado, apagado, não só vocês que estão aqui, mas você que está em casa também, peça a Deus para trazer de volta todo o sentimento que a cruz produz no nosso coração, peça ao Senhor para reacender essa chama no seu coração, para que você possa voltar a louvar o Senhor, e entender que nós só estamos aqui porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ore comigo nesse momento. Pai, nós queremos te louvar, queremos te adorar na beleza da sua santidade, queremos glorificá-lo porque
O Senhor é o autor da nossa salvação. Não há salvação fora de Ti, ó Deus. E nós Te agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho na cruz do Calvário, naquela cruz sangrenta, onde Ele enfrentou dores atrozes, terríveis, por nossa causa. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, porque muitas vezes não sabemos valorizar esse amor, não sabemos reconhecer o quanto lhe custou entregar o seu Filho por nós. Nós não temos a dimensão do que significou para Jesus se separar de Ti, ó Deus, por nossa causa. Tanto que Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele perdeu esse momento de comunhão por nossa causa. Nos perdoe por não valorizarmos isso e por muitas vezes estarmos dando ouvido para as mentiras de Satanás, que tem tentado e tem conseguido, infelizmente, implementar no mundo um falso cristianismo. Um cristianismo que não tem cruz, que não tem sacrifício. Um cristianismo que não tem entrega, que não tem renúncia, que não tem mudança de vida. Ó Deus, não permita que Satanás tire isso do nosso coração. A fé viva, produzida pelo Teu Espírito a partir da cruz. Em nome de Jesus, ó Deus, faça com que os nossos corações se tornem cada vez mais gratos, que nós possamos amá-lo mais do que a nós mesmos, amá-lo mais do que tudo e todos, e sempre estarmos com o sacrifício de Cristo vivo em nossos corações, e vivermos em função disso. Ó Deus amado, perdoe a nossa negligência, perdoe as vezes em que nós não vivemos como deveríamos viver, em que nós muitas vezes não estamos nesse mundo sendo aquilo que deveríamos ser, porque o materialismo e o engano tem batido a nossa porta e tem retirado de nós todos aqueles sentimentos que um dia foram colocados pelo Teu Espírito. Faça de nós verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus. Não queremos, ó Deus, que milagres, ou que coisas extraordinárias, ou que promessas, ou que bens materiais sejam mais importantes para nós do que o Cristo crucificado e ressurreto, que vivo está à sua direita. Nós Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que se hoje estamos aqui, é porque o Senhor o quis, o Senhor nos amou, e que seja esse o sentimento que permeie toda a nossa vida diante do Senhor. Perdoe os nossos pecados, e se há alguém aqui nesta manhã, ó Deus, que ainda não compreendeu o que é a vida cristã, que ainda não compreendeu o que é ser um discípulo de Jesus, o que é viver diante do Senhor nesse mundo, que Teu Espírito Santo abra os olhos, abra o coração, e que essa compreensão possa acontecer a partir de agora. Se há alguém aqui que ainda não professou a fé em Jesus e deseja fazê-lo, ó Deus amado, que isso possa acontecer nessa manhã, e que seja tudo para a Tua glória, Senhor. Obrigado por Jesus, obrigado por aquele sacrifício por nós na cruz do Calvário, obrigado por ter nos tornado Seus filhos, obrigado pelo céu, obrigado pela vida eterna que nos está garantida em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu amor infinito, obrigado pela Tua misericórdia que está sobre nós e se renova cada manhã. Obrigado pela vida dessa igreja. Aceite esse culto que oferecemos ao Senhor, é para a Tua glória somente. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe o restante do dia de vocês. À noite estaremos aqui, estaremos meditando sobre João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Perdão e graça em Samaria. E eu peço aos irmãos, tragam visitantes para que possam ouvir a palavra de Deus. Vamos então ouvir o nosso pós-lúdio e logo em seguida estaremos encerrando o nosso culto.